Calada noite preta, noite preta. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Guitardo e dessa vez, 2021, não podia perder a oportunidade de falar sobre o ano de 1991, que foi bastante especial, não somente para mim, mas também para o mundo em geral, vários acontecimentos relevantes e também na cultura pop, muitos discos bons sendo lançados, alguns jogos marcantes, que mudaram a história dos videogames e também mesmo no cinema teve coisa interessante sendo lançada nesse ano. Na música, como eu toquei aqui na abertura, tivemos a cantora Vange Leonel estourando nas paradas com Noite Preta, que era a abertura da novela Vamp, também do ano de 1991, na Rede Globo, Zezé de Camargo e Luciano estavam estourando aí, o começo da carreira deles, Eles já estavam vindo na esteira do sucesso de Leandro Leonardo, que tinha estourado um pouco antes no mainstream, e estavam ali com o amor, nas paradas de sucesso. Embora eu não seja fã da dupla, o sertanejo nunca foi um gênero que me atraiu, mas desde essa década aqui já estava bastante popular o sertanejo no Brasil, E vinha isso desde os anos 80, Ainda era a época do sertanejo romântico e não essa época ainda pior hoje em dia daquele sertanejo universitário só falando uma pá de abobrinha, E foi o ano também da estreia da cantora Daniela Mercury, o seu single Swing da Cor, que era aquela porque eu não posso ficar sem te ver, apesar de também não ser uma cantora e nem um gênero que eu gosto, a Daniela Mercury ficou bastante famosa nessa época e também no ano seguinte, com o Canto da Cidade em 92, por sua música recheada de batuques e ritmos e uma pegada pop dentro do ritmo do axé, que era bem mais aceitável, mesmo quem não era fã do gênero ouvir essas coisas na rádio, do que virou depois, com o funk, o sertanejo universitário insuportável, Nessa época, ainda mesmo os gêneros que você não gostava, ainda tinha alguma qualidade, Tivemos também a explosão de um trio sueco chamado Mid Maxi and Eft, cuja música mais famosa desse período foi aquela Bad, bad boys, come up me, da, que depois, ao longo, dos anos 90, a gente iria ver também a explosão da Eurodance e tal, e músicas correlacionadas aí, de bandas europeias. Michael Jackson estava estourando nas paradas de sucesso com Black or White, e aquela época, mesmo muita gente não tendo TV por assinatura, até a Rede Globo e outras emissoras de TV aberta exibiam o clipe de Black or White, que era cheio dos efeitos especiais e tinha ali uma pegada de rock, como ele já tinha feito bastante sucesso com Beat It, aí também essa música faz uma mescla de pop com rock, tendo umas guitarrinhas distorcidas, não tanto para afastar o público, inclusive a música abre com um riffzinho de guitarra clássico, Em 10 de setembro é lançado o último disco de estúdio da Dire Straits, o On Every Street, que daria origem a On Every Street Tour. Antes disso, havia rumores já do fim do Dire Straits, porque desde 1985, com a explosão do disco Brothers in Arms, eles não lançavam mais nada, e o próprio Mark Knopfler passou a excursionar com outros músicos, montou uma banda paralela chamada Nothing Hybris, lançou um disco em parceria com Chet Atkins, e só depois foi regressar para o Dire Straits, e apesar das vendas não serem tão retumbantes como em Brothers in Arms, esse disco vendeu bem, mas a crítica não engoliu muito bem esse disco. Porém, na minha opinião, é um dos melhores discos do Dire Straits, Eu não tenho todos os discos do Dire Straits, mas esse eu tenho e é muito bom. E claro, não podia deixar de lembrar, do lançamento histórico aí do disco duplo Use Your Illusion, que daria origem a Use Your Illusion Tour, talvez a turnê mais famosa do Guns N' Roses, mesmo para quem não é fã, porque foi lançado na época também, em 92, o VHS deles em Tóquio, desse show, e também o VHS, como era um repertório muito grande, saiu, eram duas fitas, e mesmo depois quando foi para DVD saiu também DVD duplo, Marcou uma época, porque era a época do começo da megalomania do Axl Rose, inclusive o Slash conta na biografia dele como é que foi o processo todo, Já era aquela fase que o Axl Rose viajava num avião e a banda toda viajava em outro. O Axl Rose também já estava se consultando com uma astróloga que dizia para ele lá que todos queriam o que era dele, e que os parceiros de musicais dele estavam com inveja dele, e ele colocou isso na cabeça para justificar as suas filha da putagens, Quem conhece o Axl Rose sabe que durante a carreira, agora ele está mais sossegado, mas ele foi um cara extremamente filha da puta aí, durante toda a carreira, tanto é que conseguiu dissolver, afastar todo mundo da banda, e depois, muitos anos mais tarde, voltaram só o Slash e o Duff. Então essa fase do Use Your Illusion era a fase da megalomania do Guns N' Roses, que
começava a querer parar de ser só uma banda de hard rock para colocar composições do tipo November Rain, com acompanhamento de orquestra, que na verdade o Slash conta também que foi feito por VST na época, pro estúdio, pelo Axl Rose, que ele queria, aquela orquestra e tal. Foi aí, né, apesar de ser um disco muito bom, né, que, com vários clássicos aí, como You Could Be Mine, que foi parar na trilha do Exterminador do Futuro 2, por exemplo, né, e outras músicas épicas desses discos aí, como Don't Cry, também foi o começo da derrocada do Guns nesse momento. E não poderia deixar de falar de videogame, né? Porque em 91 trouxe Street Fighter 2, que revolucionou, né, os jogos de luta de até então. O jogo Street Fighter de 1987 não foi muito bem recebido. Aí depois, em 89, quando a Capcom lançou Final Fight, ela tinha aprendido algumas coisas a mais, aí contratou parte dessa equipe para se juntar para fazer o Street Fighter 2 e foi um fenômeno de dar, assim, volta no quarteirão. Tanta gente queria jogar, e tanto é que quando esse jogo foi convertido para os consoles da época, né, Mega Drive e Super Nintendo, também explodiram de vendas, né? Realmente um clássico, um dos melhores jogos de luta lançado até hoje, e por muito tempo deteve o título de o rei dos jogos de luta. E depois viria Mortal Kombat também para antagonizar com ele, né? Não poderia deixar de dizer também, né, que depois, no meio do ano, de 23 de junho, é lançado para o Mega Drive o extraordinário Sonic the Hedgehog, talvez um dos jogos mais importantes da história do videogame. Tem um especial aqui. Aproveite, se você gosta desse tipo de tema, inscreva-se no canal e dê uma olhada nesse vídeo que ficou muito bom. E foi um jogo ali que rivalizou com o Mario. A SEGA conseguiu criar o seu mascote através desse jogo e vendeu muitos Mega Drives por causa desse jogo, principalmente quando o Sonic começou a vir junto com o Mega Drive no bundle, né, no pacote ali, console e jogo, e o Sonic vinha junto. Agora chegamos em um ponto divertido, né, que é falar de televisão e o momento que a Globo sentou na jabiraca com Carrossel, o nome original, né, da novela do Canal das Estrelas, que veio para o Brasil. O SBT comprou, né, a versão dublada de Carrossel, ou seja, a versão original do México, né, e tinha personagens marcantes ali, né, como Maria Joaquina, Cirilo, Professor Helena, interpretado por um elenco de grandes atores. E anos depois, mais de 20 anos depois, o SBT veio fazer sua versão brasileira, que provavelmente é a versão que os mais jovens conhecem, mas que com atores pífios, né? A Larissa Manoela, que é horrível na atuação, né? E outros atores ali, que Deus me livre, né? Mas, né, fizeram ali a versão brasileira, e assim como a versão brasileira de Rebelde pela Record, que foi péssima, e até tiveram que, né, interromper o projeto antes do fim, no caso do Rebelde, né, a versão brasileira não chegava nem aos pés da versão que passava em 91, a versão original, que deu muito trabalho. E a Globo já tinha se ferrado, né, no ano anterior com Pantanal da Manchete, e agora estava sentando na jabiraca ali para fazer o Dono do Mundo decolar, porque Carrossel estava roubando toda a audiência, e de fato era uma novela extraordinária, uma das melhores novelas mexicanas reconhecidas até hoje. E nesse ano o SBT tava com tudo, né? Estreou aquele programa sensacionalista, aquele jornal que era para ser antítese do Jornal Nacional e que também teve bastante audiência, o Aqui e Agora, cuja uma das âncoras, acredite se quiser, era a Cristina Rocha. Celso Russomano, já desde essa época nesse programa, ele já tinha um quadro do tipo esse que ele faz hoje, de defesa do consumidor, onde ele ia lá contestar empresas, né? Vinha o câmera aí vinha filmando e ele começava a brigar com o pessoal. Mas uma coisa que marcou bastante também eram as reportagens policiais, né, do Gil Gomes, que fazia toda uma narrativa para falar: esse crime aconteceu aqui, aquela faca, e vinha aquela musiquinha de tensão, né? E muita gente criticava o Aqui Agora justamente por ser popularesco, mas justamente o Aqui Agora era a cara do SBT daquela época, né? A sua primeira fase durou de 1991 até 1997, acho que é a fase mais consagrada, inclusive, e depois, na década dos anos 2000, o SBT tentou reprisar com uma nova temporada, mas durou pouco tempo, né, e não foi pra frente. Outro programa que estreou em 91, estava já arrebentando a boca do balão no SBT e dando o que falar, trazendo várias bandas, né, para se apresentarem, e vários artistas e celebridades, e também era apresentado ao vivo, né, geralmente com excursões de colégio, sentados assistindo. Era o Programa Livre com o Serginho Groisman. Serginho Groisman não era já um iniciante, ele já vinha do programa Matéria-Prima, né, ali da TV Cultura, que tinha a mesma proposta, mas ao receber uma proposta melhor do SBT, o Serginho Groisman foi pra lá e não pensou duas vezes. Tanto que depois que o Serginho Groisman foi pra Globo, ainda ficou um tempo esse Programa Livre no SBT, sendo apresentado por Babi e outros apresentadores aleatórios, mas não teve o mesmo impacto, né? E vale salientar que esse Programa Livre era bem mais interessante e bem mais espontâneo do que o programa que ele faz hoje, né, o Altas Horas. Mas a Globo também teve seus grandes momentos nesse ano de 91, com a novela Vamp, né? Com a música Noite Preta,
de Vange Leonel, né, que estava na abertura, e a protagonista era a atriz Cláudia Ohana, que vivia uma cantora que tentava o sucesso e não conseguia, até que ela resolve vender sua alma para o chefe dos vampiros, vivido por Neila Torraca, né, que fazia o personagem Vlad, e ali ela começa a ter sucesso na carreira, mas ela começa a sentir que ela está amaldiçoada, né? Então foi um grande sucesso de Antônio Calmon e a novela, acho que junto de Meu Bem e Meu Mal, que mais foi comentada da Globo nesse ano de 1991. E também foi nesse ano que a Globo, né, começou a transmitir no Brasil Os Simpsons, né? Segundo a Wikipédia, a Globo transmitia à tarde, mas eu tenho lembranças de que era no sábado, na hora do almoço, que os Simpsons eram transmitidos pela Globo. Se alguém tiver lembrança dessa época, por favor, deixe aí nos comentários, porque, né, não é querer ser arrogante, mas entre minha memória, que é muito boa, e as abobrinhas, né, meio incertas ali da Wikipédia, eu fico com a minha memória. Enfim, o que importa é que começou na Globo, chegou a ter uma temporada, uma época nos anos 90 e começo dos anos 2000 que passou no SBT, mas os Simpsons começaram no Brasil a serem transmitidos pela Rede Globo de televisão. E chegando agora já no momento final do vídeo, vamos para alguns acontecimentos relevantes, né? Tivemos a volta do Rock in Rio 2, né? Onde diversas bandas se apresentaram, mas o que ficou mais lembrado e consagrado foi o show, né, do Guns N' Roses, 2 noites do Guns N' Roses, né? Só tem uma noite, se eu não me engano, na íntegra no YouTube, a outra noite, acho que a Globo cortou a transmissão, que devia estar amanhecendo alguma coisa, e só a Globo deve ter os 2 shows inteiros até hoje, né? Foram shows históricos, já com o Matt Sorum na bateria, eles já tinham metido o pé na bunda do Steven Adler, que havia abusado das drogas e não estava conseguindo gravar direito o álbum que eles iriam lançar ainda aquele ano, o Use Your Illusion, né? E foram shows marcantes. E outro momento marcante é quando o Lobão estava tocando ali para uma plateia numa noite dos metaleiros e começa a ser vaiado e começam a jogar pedra, começam a jogar um monte de porcaria nele, e ele pega e fala, ó, vão pra puta que o pariu, negada, né? E aí se irrita e se retira do palco puto da vida, né? Um momento aí que ficou eternizado aí. Inclusive tem os vídeos no YouTube, quem quiser dar uma conferida, né? Hoje em dia a gente vendo com retrospecto acaba até sendo engraçado. E aí Ayrton Senna conquista nesse ano também o seu tricampeonato pela McLaren, né? Viria a ser o seu título mais suado e o seu título mais lembrado durante muito tempo, né? Tivemos também uma tragédia, a morte do cantor do Queen, o Freddie Mercury, que foi tragado, mais uma vítima da AIDS, como já tinha acontecido no ano anterior com o Cazuza, e tivemos também a queda da União Soviética, né? Depois que Mikhail Gorbachev tentou fazer algumas reformas no sistema ali e resolveu entrar num acordo ali com os Estados Unidos para a desativação mútua, né, dos Estados Unidos e da Rússia das suas ogivas nucleares, né, mas isso acabou enfraquecendo e fez ruir de vez, né, a União Soviética. E quando Boris Yeltsin entrou na sequência nos anos 90, teve muita corrupção no governo, teve problemas econômicos gravíssimos que a Rússia enfrentou, e ela só foi se recuperar muitos e muitos anos depois no governo de Vladimir Putin, que está aí na Rússia até hoje. Beleza, galera? Então é isso. Esses foram os acontecimentos mais relevantes na cultura e no mundo em 1991, e vejo vocês numa parte 2 para eu contar a respeito da minha vida, minhas memórias sobre 91. Valeu, galera! Inscrevam-se no canal, deixem comentários e valeu! Tchau!